eu sou Sidney Martins, sou graduado em Letras Português pela Universidade Federal de Sergipe. Sou também colaborador no Laboratório de Leitura e Produção Textual, coordenado pelo professor Ribamar Júnior. Eu venho desempenhando a função de tutor no curso à distância Ler e Escrever na Universidade, Introdução aos Gêneros Acadêmicos. Então, o ensino de leitura e escrita e o ensino de leitura e escrita para o letramento acadêmico é um interesse meu pessoal, um interesse meu de pesquisa. Então, o professor Ribamar gentilmente me fez essa proposta de estar aqui hoje no workshop de escrita acadêmica para falar um pouco sobre essa temática do plágio acadêmico. Então, eu espero que essa fala, essa palestra seja informativa e possa contribuir para o desenvolvimento de práticas mais assertivas e práticas mais conscientes em relação ao plágio acadêmico dentro da universidade. Minha fala vai ser dividida em dois momentos. Na primeira parte, eu busco caracterizar o plágio acadêmico. Então, é um momento que eu vou falar um pouco sobre a definição do plágio, sobre a legislação vigente no país em torno de propriedade intelectual e da prática do plágio em si. Falo um pouco sobre as motivações que levam a pessoa a praticar o plágio na academia. Trago uma proposta de tipificação, ou seja, de classificação dos tipos de plágio. E termino essa primeira parte com reflexão sobre o que não é plágio, porque afinal nem tudo pode ser considerado plágio e é importante que a gente consiga fazer essa distinção, saber o limite dessa classificação. E numa segunda parte eu trago instruções mais práticas, de ordem mais prática, sobre como evitar o plágio acadêmico. Então é um momento que eu vou falar um pouco sobre normatização do trabalho acadêmico, sobre citação direta, indireta e sobre paráfrase. E com isso eu busco tentar contribuir com essas discussões e com o desenvolvimento de uma cultura acadêmica sensível às discussões sobre o plágio. De início eu trago algumas indicações de leitura, são inclusive materiais que serviram de base para a elaboração dessa minha fala de hoje. Esse primeiro material é um livro de Marcelo Crox chamado Autoria e Plágio, um guia para estudantes, professores, pesquisadores e editores. Embora tenha uma linguagem acessível, esse livro traz informações um pouco mais aprofundadas sobre as discussões do que é autoria, do que é o plágio, qual é a historicidade desse termo e a historicidade das discussões que envolvem a propriedade intelectual e o plágio. Então, é uma leitura para quem quer fazer uma pesquisa mais detida e mais aprofundada do tema. E esse segundo material é uma cartilha desenvolvida pela Universidade Federal de Sergipe na peleja contra o plágio. Então é um material instrutivo, um material mais resumido, mais direto. Então é uma indicação de leitura para aquelas pessoas que querem ter acesso a um material confiável e ao mesmo tempo resumido sobre o assunto, sobre o que vai ser discutido aqui nessa palestra. Então, na busca por essa caracterização do que é plágio, eu trago uma definição de que plágio é o uso ou a reprodução desautorizada de obras alheias, sejam livros, músicas, imagens, etc. Então, essa acepção mais geral identifica o plágio como essa atitude de usar e de se apropriar, reproduzir obras alheias, sejam elas de conteúdo intelectual, artístico ou comercial, sem uma autorização expressa daquela pessoa que detém o direito de autor sobre aquela obra. Então, plágio, nessa acepção mais geral, seria essa apropriação indevida de obras alheias. No entanto, pensando na especificidade do âmbito acadêmico, em relação aos conteúdos artísticos e comerciais, os conteúdos intelectuais, que são aqueles produzidos na academia, têm a sua peculiaridade. Porque, em relação aos conteúdos intelectuais, a reprodução, o ato da reprodução em si não é um problema. Pelo contrário, faz parte da dinâmica do processo de desenvolvimento científico. Uma vez que, para que
nós possamos contribuir com as discussões teóricas e os procedimentos da nossa área, nós precisamos nos basear em pesquisas e descobertas anteriores. Então, a reprodução é algo comum da ciência. Então, por meio de citações diretas e indiretas, paráfrases, referenciação, nós fazemos essa ponte com o que já foi descoberto, com o que já foi discutido antes. Então, é algo demandado da própria prática científica, mas claro que essa reprodução passa a ser um problema, passa a ser danosa, inclusive para o desenvolvimento da ciência, quando essa reprodução não vem devidamente atribuída à autoria original. Então, em relação aos conteúdos intelectuais, o plágio visto num ambiente acadêmico tem essa particularidade, essa linha tênue entre a reprodução que é benéfica, que contribui para o desenvolvimento da ciência, e essa reprodução que é danosa e que acaba indo de encontro aos preceitos éticos que regem o fazer científico. Na busca por essa caracterização do que é plágio, é interessante também fazer um panorama, ainda que breve, sobre a legislação do país e sobre como essa legislação encara o direito de propriedade e a violação a esse direito, que seria, em outras palavras, a prática do plágio. A própria Constituição Federal de 88 assegura, no artigo 5º, parágrafo 17, o direito de propriedade. Então, a pessoa que venha produzir, que venha criar conteúdos artísticos, comerciais ou intelectuais, passa a ter o direito de proprietário, o direito de autor sobre aquela obra. Um outro aspecto importante é que a Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais, no seu artigo 108, define plágio como sendo a violação desse direito de propriedade, esse direito de propriedade sobre criações tangíveis ou intangíveis, ou seja, sobre criações materiais ou imateriais. Então, a lei de direitos autorais define plágio como uma violação desse direito constitucional, e é importante pontuar que há o direito autoral sobre criações materiais ou imateriais, ou seja, tangíveis e intangíveis, mas não sobre ideias. Então, a produção, a criação precisa vir ao mundo de forma material ou imaterial. Essa lei não resguarda ideias. Além disso, um outro ponto importante é que no artigo 184 do Código Penal, a violação a esse direito constitucional, ou seja, o crime de plágio, é passível de penalização, a pena que pode variar de 3 meses a 5 anos ou multa. Na prática, a gente não vê esse tipo de penalização, mas isso tem a ver também com as resoluções das universidades, porque cada universidade tem a sua resolução para tratar dos casos de plágio no seu ambiente acadêmico. E então o que a gente vê bastante quando casos de plágio acadêmico chegam à mídia é de que geralmente a punição para um plagiário é a perda, por exemplo, da titulação que foi conferida pela apresentação de algum trabalho científico, como dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Então, outro aspecto importante para a gente pensar essa caracterização do plágio é pensar nos motivos que levam a pessoa a cometer o plágio, a cair no plágio. E desde o início é importante salientar que esses motivos aqui elencados não servem para justificar a prática do plágio, que é danosa, deve ser evitada, ainda que seja decorrente de desconhecimento técnico e dificuldade de escrita, ainda é uma prática inconcebível. Então, esses motivos não servem para justificar a prática do plágio, mas tão somente para a gente buscar explicações para que essa prática ainda seja tão comum no meio universitário. Então, o primeiro ponto que a gente pode pensar é o acesso facilitado à internet. Se por um lado a internet nos dá acesso a bases de dados, sites de pesquisa, Wikipédia e blogs dedicados a compartilhamento de informação, esse mesmo acesso facilitado
pode ser um problema para os estudantes, para pesquisadores iniciantes que não têm um conhecimento sofisticado sobre como pode se utilizar dessa informação, não tem um letramento acadêmico, científico desenvolvido, não tem criticidade no uso desse tipo de informação, então acesso facilitado a esses meios de informação pode acabar sendo um problema e pode acabar influenciando as práticas de plágio na academia. Um outro ponto importante é o desconhecimento técnico. Então, o desconhecimento técnico das normativas do trabalho acadêmico, as citações diretas e indiretas, o que nós vamos ver um pouco mais na frente, o desconhecimento técnico em relação à forma como referenciar trabalhos de outros, acaba também influenciando em práticas desavisadas de plágio, dificuldades de escrita em relação à paráfrase, ou mesmo dificuldades de escrita para pessoas, para alunos e pesquisadores iniciantes, podem acabar também sendo um propulsor para práticas de plágio na academia. Um outro aspecto que é muito citado também pelos estudantes é a falta de tempo. Então, as demandas da universidade, das matérias, das disciplinas, acabam também interferindo na produção acadêmica e levando a práticas de cópia e de plágio na universidade. E um ponto central, que é algo mais geral e tem a ver com a cultura institucional nas universidades, é a lógica do publish or perish, ou essa lógica do publique ou pereça. Então, essa lógica de publicar sempre, de publicar o máximo que puder, e quando não puder, isso acaba também sendo um propulsor de práticas antiéticas e que vão de encontro aos preceitos éticos do fazer científico. Agora eu vou apresentar uma proposta de tipificação apresentada pelo autor Marcelo Crocos na sua obra Autoria e Plágio, indicada logo no início dessa apresentação. Ele traz essa proposta, e o primeiro tipo de plágio que ele nos apresenta é o plágio direto, ou word for word. Seria uma cópia literal, ou a gente poderia pensar numa citação direta que não deu certo, que não foi feita de forma correta, seja por desconhecimento técnico, seja por uma ação deliberada, né, do plagiário. E então seria o caso de uma pessoa copiar de um texto de um autor e colar no seu trabalho sem atribuição devida de crédito, sem seguir a normalização para citação direta vigente no país, pelas normas, né, da ABNT, Vancouver, Chicago, APA, etc. Então, é esse tipo de cópia, né, o plágio direto. E um outro ponto importante que eu trago aqui, pensando nesse plágio direto, é pensar na necessidade da citação direta. Então, a gente precisa usar a citação direta nos nossos trabalhos quando o nosso objetivo é manter a compreensibilidade ou o estilo de escrita do texto original. Então, se a gente percebe que aquele trecho que a gente quer trazer para o nosso trabalho, se a gente fizer alguma interferência nele, fizer uma paráfrase, isso vai comprometer a compreensibilidade do texto, a gente precisa optar pela citação direta. Além disso, se a gente precisa no nosso trabalho, se a gente quer usar uma citação direta para ilustrar o estilo de escrita de um texto original, a citação direta também é a alternativa mais adequada. Por exemplo, numa pesquisa literária em que nós precisamos mostrar o estilo de escrita de determinado autor, a gente não poderia fazer uma interferência como a paráfrase num trecho de uma obra de determinado autor literário. Então, nesse caso específico, buscando a manutenção do estilo de escrita do autor, a gente precisaria recorrer à citação direta. Então, pensar na citação direta como a manutenção da compreensibilidade e a manutenção do estilo de escrita do texto original. Então,
nesses momentos, para esses objetivos, é que a citação direta deve ser usada e usada de forma devida, seguindo a normatização vigente no país. O segundo tipo de plágio seria o plágio indireto, então é a reprodução não literal, uma paráfrase, e comparando com o tipo anterior, seria uma citação indireta que não deu certo, que não foi feita de forma correta, seja por desconhecimento técnico, seja por uma atitude deliberada do plagiário. Então, essa cópia não literal que não segue a normatização, né, para citações indiretas, das normas vigentes no país. E esse plágio indireto é subdividido, então o primeiro tipo seria paráfrase sem atribuição de crédito, então ainda que a pessoa não copie e cole, como no primeiro caso, né, o primeiro tipo de plágio, ela tenha o cuidado de fazer uma paráfrase, de mudar palavras, de deixar o conteúdo, mas mudar a forma, ainda assim, se ela não atribui o crédito de acordo com as normas vigentes no país, né, por exemplo, a ABNT, que é a mais comum, ainda assim, se ela faz uma paráfrase, mas não atribui o crédito, vai ser considerado plágio. Então, esse é o primeiro tipo dessa categoria plágio indireto. O segundo tipo é a elaboração de mosaico. Então, a coxa de retalhos, a pessoa pega trechos de vários autores, faz paráfrases, faz mudanças no texto, não copia e cola somente, e ainda se utiliza de conectivos para juntar uma parte na outra e deixar um texto minimamente coerente e estruturado, mas ainda assim é plágio porque essa pessoa pega trecho de outros autores, muda esse texto, né, esses trechos, faz paráfrases, mas não atribui o crédito de acordo com as normas. E o terceiro tipo seria o uso inadequado de chavões, então seria o uso de palavras-chave criadas por um autor, mas que ainda não é popularizado no campo. Então são os casos de sugestões de palavras-chave, de nomes para conceitos e procedimentos que são criadas por um autor, são novos na área e que precisam ser citadas, que precisam ser creditadas ao autor que as criou, e que quando isso não é feito, é considerado como uma prática de plágio. É importante só destacar que, claro que há termos, um vocabulário técnico que pertence à área, que já faz parte, já é popularizado na área e que não precisa ser creditada sempre que é citada nos trabalhos. Mas esse tipo de plágio diz respeito àqueles chavões, aquelas palavras-chave que são criadas e que ainda não foram popularizadas. E aí essa distinção entre o que é popularizado, o que não é, o que precisa ser creditado e o que não é, vai do conhecimento do próprio pesquisador, da sua área de estudo. O terceiro tipo de plágio é o plágio de fontes ou reprodução de citações. Para entender esse tipo de plágio, a gente precisa lembrar o conceito de apud. Então, nós usamos essa expressão latina apud no trabalho acadêmico, que é citado para destacar no nosso trabalho citações que nós usamos, mas que nós não conseguimos ter acesso à obra original. A gente conseguiu ter acesso àquela citação por meio de um trabalho secundário. Então, esse tipo de uso, esse tipo de estratégia é possível, mas só recomendável em situações em que não é possível acessar o texto original. Sempre que possível, é importante que a gente tenha acesso ao texto original. Mas quando isso não é possível, seja por impossibilidade de acesso ao trabalho original, por questões de publicação ou de idioma, por exemplo, a gente pode usar o APUD, mas somente recomendável para esses casos. Então, plágio de fontes seria essa estratégia do plagiário em se apropriar
das citações de um trabalho de uma pessoa sem ir ler, sem buscar nas fontes primárias. Ela se apropria das citações de um determinado trabalho, se apropria da própria argumentação do trabalho, porque se a gente pensar que o trabalho acadêmico, a estrutura argumentativa do trabalho acadêmico perpassa as citações diretas, indiretas, porque as citações diretas e indiretas servem para embasar a discussão teórica. Então, se uma pessoa não vai às fontes originais, não faz a sua própria leitura sobre as fontes originais e tão somente usa a PUD, pega esse atalho de pesquisa, então ela não está sendo honesta no desenvolvimento da sua pesquisa e no desenvolvimento do trabalho acadêmico. Passando para o quarto tipo de plágio, nós temos o plágio consentido ou conluio. O primeiro tipo desse plágio é o conluio entre colaboradores, quando há um trabalho velho que é apresentado com nova autoria, um trabalho velho sendo apresentado como novo. Então a gente pode pensar numa situação de disciplina de graduação, por exemplo, em que um determinado indivíduo já realizou aquele trabalho, o trabalho velho que já foi avaliado numa determinada disciplina, passa esse trabalho para um colega e esse colega apresenta esse trabalho como sendo novo e como sendo da sua própria autoria. Então, esse seria o conluio entre colaboradores. É importante frisar, pensar na questão do direito de autor. Embora tenha esses dois elementos, o proprietário do trabalho e o plagiário, ainda que o proprietário tenha o direito sobre o trabalho, pois ele foi o criador, ele tem o direito sobre esse trabalho, ainda assim é considerado uma prática de plágio, porque nós precisamos pensar no terceiro elemento que faz parte desse contexto, que seria o leitor, ou seja, o professor que vai receber esse trabalho. Então, o professor é o leitor enganado que está recebendo esse trabalho como sendo novo, como sendo original. E é nisso que se constitui a prática de plágio. O segundo tipo de conluio é o conluio comercial, e aqui, diferentemente do conluio entre colaboradores que foi apresentado anteriormente, neste caso o trabalho é novo, geralmente é feito por uma empresa especializada ou por colegas que vendem trabalhos prontos, mas que é também uma prática de plágio, porque pensando nesse elemento, no terceiro elemento, o leitor acaba recebendo esse trabalho como sendo feito por alguém que se diz autor, mas que na verdade não tem responsabilidade na autoria daquele trabalho. Então é nisso também que consiste esse tipo de plágio, o conluio comercial. O quinto tipo de plágio é o autoplágio, talvez o mais curioso, porque nesse tipo de plágio o autor é o seu próprio plagiário. Então, quando uma pessoa produz um trabalho e ela se utiliza de informações ou de trechos de trabalhos anteriores, mas não acredita aquele trecho, aquela citação como sendo de um trabalho anterior, ela também está praticando plágio, porque para o leitor ela está compartilhando um trabalho que não é novo ou que não tem que apresenta partes ou ideias que não são novas, mas o leitor recebe aquele trabalho como sendo novo, como sendo original. Então, para evitar o autoplágio, é preciso seguir as normas de citação e referência vigentes também para indicar partes ou partes de texto, né, trechos de texto de trabalhos anteriores, ainda que sejam nossos. Para finalizar essa primeira parte, é importante falar um pouco sobre o que não é plágio, porque afinal de contas nem tudo é plágio. Depois que a gente
toma contato com essa tipologia ou as outras tipologias propostas na literatura sobre plágio, a gente pode acabar com a sensação de que tudo é plágio, de que tudo que se escreve é plágio, nada é original, e a gente pode acabar desenvolvendo uma postura meio de pisar em ovos em relação à produção acadêmica. Mas é importante lembrar que nem tudo é plágio, que o próprio ato de reproduzir, como já foi discutido mais no início da minha fala, o ato de reproduzir em si não é plágio, não é o problema. O plágio está na não atribuição dos créditos, a não atribuição de autoria. Um outro ponto importante para a gente pensar é na produção artística, a paródia, por exemplo, que não é plágio. Então, se a gente pensar que o plágio como crime, como uma atitude inconcebível, é praticada geralmente de forma dissimulada, então quem pratica o plágio não quer ser descoberto, então se utiliza de artifícios para não ser descoberto. Por outro lado, a paródia, que é essa referência direta a um outro texto, não busca dissimular nada, pelo contrário, para que a paródia faça sentido, o leitor precisa conseguir fazer associação entre um texto e outro. O texto aqui, aquela paródia faz referência, então pensar na paródia também como um tipo de texto que não é plágio é importante para a gente começar a entender que nem tudo é plágio, nem tudo pode ser considerado plágio, e tem também uma questão de intenção, de dissimulação na prática do plágio. E além disso, pensar no conhecimento comum, afinal de contas, conhecimento comum não é plágio. E dois pontos que a gente precisa pensar no processo de escrita é ter claro a ideia de que nem tudo que a gente escreve, principalmente o que a gente escreve em momentos espontâneos de escrita, não, geralmente não vai ser plágio, ainda que seja temas de conhecimento comum, dificilmente a forma que a gente dá às ideias e aos nossos pensamentos é uma forma copiada de outra pessoa, uma forma igual a outra pessoa. E um outro ponto também a se pensar nesse processo de escrita, nessa produção, é pensar que é preciso ter cuidado a partir do momento que você deixa de fazer, você deixa de escrever espontaneamente sobre um determinado assunto, e você precisa procurar, por exemplo, na internet outras fontes de inspiração e de conhecimento, e aí sim, a partir daí, a partir do momento que você precisa beber de outras fontes, precisa ler e ouvir outras pessoas, aí sim você precisa ligar a lanterninha e ficar atento ao que deve ser creditado ou não. Então, a partir de agora, eu começo a apresentar aquela segunda parte em que eu pretendo me dedicar a passar algumas indicações de como evitar o plágio na academia. Então, são instruções de ordem mais prática. E então, eu começo falando de um ponto muito importante, que é em relação às referências. Então, aqui eu falo especificamente de buscar conhecimento técnico sobre como organizar o trabalho acadêmico, sobre como referenciar textos. Então, aqui eu aponto para a norma da ABNT, e eu trago aqui a ABNT por ser a mais comum. É importante a gente buscar as normas da ABNT, as bibliotecas das universidades públicas disponibilizam esse material, essas normas nos sites das suas respectivas bibliotecas. Então é importante que a gente tenha acesso a essas normas e buscar também guias na internet que ajudam, deixam mais palatável as normas da ABNT. Então é importante buscar esse tipo de formação de conhecimento técnico. E só fazer um apontamento, as referências, a gente nas bases de dados, quando nós buscamos artigos e textos
para ler e futuramente entrar nos nossos trabalhos, a gente precisa também buscar as referências. Muitas das bases de dados já trazem as referências dos textos, então já não nos ajuda nesse processo, mas além disso, as referências estão ali na ficha catalográfica de documentos impressos e de e-books, por exemplo. Então, as referências estão aí, estão muitas das vezes já coladas com o trabalho, a gente só precisa mesmo organizar e colocar isso da forma adequada nos nossos trabalhos para que um, um descuido não acabe se transformando numa prática de plágio. E só mais um aspecto, uma indicação: existe um site, um mecanismo online para referências da Universidade Federal de Santa Catarina, em que é possível fazer referências. Então você preenche os dados do documento, seja livro impresso, e-book, revista, artigos de periódicos, você preenche os campos adequados no site e o próprio site já dá a referência completa. Então é um site interessante para quem ainda tem alguma dificuldade ou para quem quer fazer de forma manual, mas quer também ter uma base para comparar e para avaliar a produção. Então é importante, são esses pontos que eu trago sobre referência. Um segundo ponto que também é importante nessa busca por conhecimento técnico é o conhecimento sobre citações, sobre como citar devidamente os trabalhos de outras pessoas. Então, eu faço aqui também um apontamento para a norma específica sobre citação em documentos, a norma da ABNT, norma de 2002. Essa norma a gente também precisa ter acesso e contato, estar sempre ao alcance da mão quando nós precisamos organizar trabalhos acadêmicos. Eu apresento também aqui os sistemas de chamada na BNT. Há dois sistemas de chamada, um mais comum e um menos comum. O menos comum é o sistema numérico, esse primeiro que eu apresento. O sistema numérico, no sistema numérico, a referência do trabalho vem geralmente no rodapé. Então, essa referência é feita por número no trecho e que faz a ligação com o rodapé, e no rodapé tem essa referência, ou essa referência ainda pode vir como nota ao final de um capítulo, ou ainda ao final do livro, né? Então, esse seria o sistema numérico. E o mais comum é o sistema autor-data, que é aquele em que no corpo do texto há a apresentação do sobrenome do autor e a data de publicação e a página. Pode ocorrer a página também. E a referência é colocada só na lista de referências ao final do trabalho. Então, o sistema de chamada mais comum é esse autor-data, e embora seja o mais comum, os dois são possíveis de serem usados. É importante só salientar que deve-se adotar sempre apenas um desses sistemas em todo o texto para uma boa consistência, né, do trabalho que está sendo desenvolvido. E em relação à citação, nós precisamos saber um pouco mais sobre como organizar os diferentes tipos de citação. Citação direta e seus subtipos, e a citação indireta. Eu começo falando sobre a citação direta. A citação direta pode ser de dois tipos, curta ou longa. Então, uma citação direta é considerada curta quando ela tem até 3 linhas, e é considerada longa quando tem acima de 3 linhas. Em relação à citação direta curta, nós colocamos no corpo do texto mesmo, e a indicação de que é uma citação fica a cargo das aspas. Então a gente usa aspas para isolar o que é citação, né? Citação direta do restante do texto. Já em relação à citação longa, a gente tem outras formas de demonstrar que aquele trecho é uma citação. Então, há outros procedimentos normativos e
de organização gráfica para mostrar isso. Então, na citação longa, a citação longa precisa vir isolada do texto, né, numa outra linha de parágrafo. A gente recua essa citação a 4 centímetros da margem esquerda da página. Então, a citação fica recuada em relação à margem esquerda. Um outro aspecto é colocar o tamanho de fonte diferente, menor em relação ao restante do texto, né? A fonte que é usada no restante do texto. Então, convenciona-se usar o tamanho de fonte 10 para citação direta longa. Além disso, nós também usamos um espaçamento entre linhas diferente do que é usado no restante do texto. Então, para a citação direta longa, é preciso usar um espaçamento entre linhas simples. E comparando a citação direta curta e a longa, no caso da citação direta curta, é preciso usar as aspas, porque essa é a única indicação que nós temos, a indicação gráfica de que é um trecho de citação direta. Já na citação direta longa, essa indicação de que é uma citação, que é um trecho de outra obra, já fica a cargo de todas as alterações gráficas que são características desse tipo de citação. Então, o recuo, o tamanho da fonte, o espaçamento entre linhas, já dá a saber que é uma citação direta, uma citação de outro trabalho. Então, por isso, não se deve usar aspas na citação direta longa. E mais um aspecto em relação à citação direta, nós precisamos informar a numeração da página de onde foi tirado. Então, por exemplo, se eu tirei de um livro, eu vou colocar ali no sistema autor-data o sobrenome do autor do livro ou dos autores, a data de publicação daquela obra e a página ou as páginas de onde aquele trecho que eu estou citando foi retirado. Nesse slide eu trago duas possibilidades de usar a citação curta. Lembrando que a citação curta, como foi dito anteriormente, é aquela com até 3 linhas. Então, esse tipo de citação vem no próprio corpo do texto, como é apresentado nos exemplos. A única diferença entre esses dois exemplos é que no exemplo de cima, a autoria vem dentro do próprio texto com auxílio de algumas expressões de concordância, de acordo com, segundo, com, em consonância com, e aí vem os nomes dos autores. Quando acontece isso, quando a citação é introduzida no texto por meio dessas expressões, o que vem entre parênteses para fazer a relação com a citação, né, para fazer ali o sistema autor-data, é a data de publicação e a página de onde foi retirada essa citação curta. O segundo exemplo, a segunda possibilidade, é quando a citação não é introduzida no texto com auxílio dessas expressões, segundo fulano, de acordo com fulano, ela é colocada diretamente e aí sim, entre parênteses, a gente precisa colocar o sobrenome dos autores, e aí os sobrenomes com todas as letras maiúsculas, vem a data de publicação da obra e o número da página de onde foi retirado. Então veja que são dois exemplos da mesma citação, mas são duas possibilidades diferentes de apresentar uma citação direta curta. Nesse outro slide eu trago um exemplo de citação longa, e como nós vimos, citação longa é aquela que passa de 3 linhas, então a gente consegue perceber visualmente como ela vem isolada do texto. Então nós precisamos mudar o recuo, né, o recuo da linha de 4 centímetros, então fica um pouco afastado da margem esquerda da página. Além disso, nós fazemos a alteração no tamanho da fonte, que passa a ser 10 e o restante do texto é 12. Outro aspecto, outra mudança que se faz é no espaçamento entre linhas. Não dá para perceber muito bem isso no slide, mas o espaçamento entre linhas da citação direta longa é 10 e
Outro ponto é que, nesse caso, nós não usamos as aspas como usamos na citação direta curta e que nós vimos anteriormente. Só mais um aspecto, nós podemos tanto colocar o nome do autor, assim como na citação direta curta, que nós vimos anteriormente, podemos colocar os sobrenomes dos autores dentro do próprio texto. Então, Lima e Trombeta colocam que, e aí só depois disso a gente colocar a citação, e aí nesse caso, entre parênteses, fica só a data de publicação e a página de onde foi retirada a citação direta, ou a gente poderia ainda colocar essa citação de forma direta, sem colocar o nome dos autores no texto. Então, ficaria mais ou menos sobre saúde e segurança no trabalho, dois pontos, e aí seria inserida a citação direta longa, e só ao final, ali, depois de diferenciar o ponto, é que seriam abertos parênteses, nós colocaríamos os sobrenomes dos autores, né, com letras maiúsculas e separado por ponto e vírgula, depois vírgula, a indicação da data de publicação, vírgula, a página de onde foi retirada 256. Então, assim como a citação direta curta, nós também podemos inserir o sistema autor-data dessas duas formas na citação direta longa. Agora, nesse slide, eu faço um apontamento sobre a citação com APUD. Como nós vimos, o APUD é quando nós usamos uma citação a qual nós temos acesso por um texto secundário, então nós não temos acesso ao texto original, nós vemos essa citação já pelo trabalho de outra pessoa, então a gente precisa colocar essa expressão para representar essa ideia de que foi conseguida dessa forma, né, por intermédio e não diretamente. Então, esse é o exemplo. A firma Oliveira, então, Oliveira 2012 seria o texto original ao qual a gente não teve acesso, no caso, o autor da citação não teve acesso, APUD, e aí só depois do APUD que a gente coloca a indicação da obra de onde a gente retirou mesmo. Então foi essa obra intermediária. Então, primeiro vem Oliveira 2012, que é o original, ao qual a gente não teve acesso, APUD, e depois as informações da obra que a gente teve mesmo acesso. E o restante é o que a gente já pontuou em relação às aspas e tudo mais. E só um ponto para salientar é que nas referências a gente não precisa fazer nenhuma referência à obra que a gente não teve contato, não teve acesso, né? A gente só precisa colocar nas referências, só precisa constar mesmo as referências do documento que foi consultado. Nesse exemplo, só precisaria estar lá nas referências o trabalho de Silva e de Araújo, 2015, e não o de Oliveira 2012, porque, afinal de contas, a gente não teve acesso direto a esse texto. Agora eu vou falar um pouco sobre citação indireta e, consequentemente, falar um pouco também de paráfrase, que é um fenômeno linguístico que tem lugar nesse tipo de citação. Mas então, falando um pouco sobre citação indireta, no caso da citação indireta, a numeração da página não precisa ser informada. Nós vimos que na citação direta, tanto curta quanto longa, a gente precisa colocar de que página a gente tirou aquela citação, já que no caso da citação indireta, a indicação da numeração da página de onde foi tirado não é necessária. Se houver a possibilidade, se for uma informação fácil e acessível, é importante que se coloque para contribuir, né, com o leitor do seu trabalho, mas essa informação não é necessária, diferentemente da citação direta. E aí, passando um pouco para falar sobre paráfrase, eu trago algumas orientações para a elaboração de paráfrase, né, que eu coletei também naquele livro Autoria e Plágio, mas que o autor cita de um material do MIT, e então esse processo de paráfrase, para que seja feita a paráfrase,
há algumas indicações, que seria trocar as palavras originais por sinônimos, porque a ideia da paráfrase é reproduzir um pensamento, então reproduzir um pensamento, ou seja, um conteúdo com uma forma diferente. Então a gente vai pensar em mudar essa forma, em buscar trocar palavras por sinônimos, mudar a estrutura das sentenças, invertendo períodos ou excluindo explicações, excluindo orações explicativas que não contribuam com o conteúdo, entendeu? Então é mesmo fazer um trabalho de síntese, de resumo da ideia. Então, todos esses processos precisam ser mobilizados. Outro aspecto é trocar a voz passiva para ativa ou vice-versa. Então, são estratégias também para serem utilizadas na paráfrase. E, além disso, reduzir frases, as frases essa ideia de apagar o que não é importante para o conteúdo daquele trecho que você pretende usar como citação. Então, para finalizar, eu trago um exemplo de citação indireta. Nesse caso aqui é representado uma paráfrase, e a gente consegue perceber que não há a marcação característica da citação direta curta, né, que são as aspas. Então, a gente sabe que nesses exemplos houve um trabalho de paráfrase, um trabalho de reformulação do texto, em que se buscou o conteúdo, mas com uma forma diferente, uma forma linguística diferente do texto original, né? Uma reformulação linguística do texto original. E então só pontuar para aquela mesma questão que foi pontuada na citação direta curta e citação direta longa, a forma como a gente pode incluir o sistema de chamada ali autor-data. Então, quando a gente se utiliza de expressões para fulano, segundo fulano, que a gente insere isso no texto, a, a informação de publicação vem entre aspas, e aí a gente só precisa colocar a data, e nesse caso a gente nem precisa colocar a página de onde foi retirado o trecho que foi parafraseado, né? Já que é uma citação indireta, essa informação de número de página não é obrigatório, como na citação direta, como a gente viu. E o segundo caso, a segunda possibilidade é inserir a paráfrase, né? A citação indireta, sem utilizar fazer uso dessas expressões, segundo fulano, de acordo com fulano, e aí ao final do trecho que é parafraseado, do trecho de citação indireta, é colocado o sistema autor-data, né, as informações de publicação. Então vem o nome do autor, nesse caso do exemplo, o órgão responsável pela publicação, e seguido da data de publicação da obra, também nesse caso sem indicação do número da página de onde foi retirado, porque essa informação não é obrigatória. E antes de finalizar essa palestra, eu gostaria de fazer mais uma indicação agora de um guia, né? Um guia de normas da ABNT, produzido pela editora Unesc. É um e-book gratuito, está disponível no site da editora. Como eu falei, a gente precisa se utilizar desses materiais, precisa ter esses materiais de normatização ao alcance da mão para ser sempre aquele material de consulta, sempre que a gente precisa lidar com o trabalho acadêmico. Então, oportunidades como essa, oportunidades de formação como esse workshop de escrita acadêmica, mais o acesso a esses materiais que nos ajudam na produção e na normatização do trabalho acadêmico, sem dúvidas pode contribuir para que a gente não pratique o plágio de forma desavisada, involuntária, por desconhecer as normas que regem o trabalho acadêmico. E terminando essa minha fala, eu compartilho aqui as referências que serviram de base para essas reflexões que foram levantadas até aqui. E eu agradeço a sua atenção, agradeço por ter me acompanhado nesse percurso reflexivo sobre o plágio na academia, e deixo aqui também os meus meios de contato. É isso, obrigado.